Agora então a gente vai ver uma outra titulação, né, de precipitação, em que a novidade aqui é que a gente tem dois analitos sendo titulados. Então percebam a versatilidade aqui da volumetria, né, onde a gente pode num procedimento só determinar a concentração de dois analitos, tá? Bom, mas para que isso seja possível, né, é óbvio que esses analitos aqui eles vão ter que precipitar em tempos diferentes. O que eu quero dizer? O KPS de um dos analitos tem que ser bem razoavelmente diferente do KPS do outro analito, né? Em relação ao reagente titulante. Então, nesse caso aqui, a gente tem um dos analitos, o iodeto, que era um que a gente já tinha estudado no exemplo anterior, né? E o outro analito é o cloreto. Vejam que iodeto de prata, o KPS dele é 8,3 vezes 10 a menos 17. Já o cloreto de prata, o KPS dele é um pouco maior. Se o número aqui diminui, quer dizer que na real é um número maior, né? Em outras palavras, entre esses dois sais aqui, qual que é o mais... Aliás, qual é o menos solúvel, né? É o iodeto de prata. Ou em outras palavras, onde é que a gente vai ter uma quantidade bem menor do sal solvatado por moléculas de água? Vai ser nesse aqui, o iodeto de prata. Já o cloreto de prata, ele vai ter uma quantidadezinha um pouco maior, né? Deixa eu ver outro jeito de dizer a mesma coisa. Dizendo vários jeitos de dizer a mesma coisa, né? A gente também pode dizer o seguinte, então. Entre esses dois sais aqui, qual que é o mais insolúvel? Aí é esse aqui, ó. O KPS que tem o valor menor, né? Quando aumenta esse valor numérico, aqui quer dizer que o número é bem pequeno, né? Bom, então, o que dá para perceber aqui só observando os KPS? Que quando começar a pingar prata aqui, a prata, qual dos dois a prata vai escolher em reagir primeiro? O que tem o KPS menor, né? Então, sempre que começar a cair prata aqui, primeiro ela vai ficar sempre reagindo com o iodeto e formando os iodeto de prata. Até que vai acabar os iodetos ali disponível para reagir com a prata. Aí a prata começa a reagir com o cloreto. E aí vai formar os sais cloreto de prata, certo? Então, nesse tipo de volumetria aqui, já deu para perceber que a gente vai ter dois pontos de equivalência. Vai existir um ponto de equivalência em que a prata reagiu com o iodeto, e depois vai existir um segundo ponto de equivalência quando a prata reagiu com todo o cloreto. Então, se a gente vai ter dois pontos de equivalência aqui, na titulação a gente vai ter 5 momentos diferentes. A gente vai ter um momento antes de chegar no primeiro ponto de equivalência, depois vai ter um momento exato, que é o primeiro ponto de equivalência, depois vai existir um momento intermediário, entre depois do primeiro ponto de equivalência e antes do segundo ponto de equivalência, tá? Então esse aqui é o terceiro momento. E depois a gente vai ter um quarto momento, onde é o segundo ponto de equivalência. E depois do segundo ponto de equivalência, cada gotinha de prata que pingar aqui vai ficar sobrando prata. E então a gente vai ter um excesso de titulante, que é o nosso quinto momento da titulação, né? Então a gente diz que essa titulação aqui, a gente tem 5 momentos diferentes, né? E inclusive isso vai ser 5 diferentes maneiras de se fazer o cálculo, tá? Mas o legal aqui é que, como a gente já viu o primeiro exemplo, embora aqui seja uma situação diferente, são muito parecidos os cálculos, é muito parecido mesmo, né? Vamos começar aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Primeiro cálculo, descobrir qual é o volume necessário de titulante para chegar no primeiro ponto de equivalência. Então a gente segue essa regrinha aqui, ó. Vejam que as estequiometrias das reações é sempre 1 para 1, né? Uma prata para 1 iodeto, uma prata para 1 cloreto. Então, bem tranquila a estequiometria ali, 1 para 1. Então aqui a gente faz esse cálculozinho aqui para o primeiro ponto de equivalência. A concentração do titulante é essa aqui, ó, o 0,0845. O volume do titulante é o que eu quero saber. E a concentração do iodeto é 0,0502, né? E o volume do iodeto é 40, o volume da amostra aqui é 40 ml, né? Então eu faço esse cálculo aqui e vejo que a concentração necessária para chegar no primeiro ponto de equivalência é 23,76 ml. Bom, depois eu faço o mesmo cálculo que esse, só que para os valores do cloreto, tá? Então, fazendo isso aqui, ó, a gente tem que a concentração da prata é 0,0845, o volume da prata que eu quero descobrir, a concentração do cloreto é o 0,05 e o volume
cloreto é 40 ml, que é o volume da amostra. Faço esse cálculo aqui e vejo que esse resultado aqui dá 23,67, tá? Só que aí tem um detalhe, quando eu calculei a quantidade de prata para reagir com todinho o cloreto, que foi esse cálculo que eu fiz e deu os 23,67, eu tenho que lembrar que para mim gastar isso aqui, antes eu já tenho que ter gastado essa quantidade aqui, ó, que é os 23,76, né? Por quê? Porque primeiro se gastou 23,76 para reagir com todo o iodeto, para depois tem que gastar mais 23,67 para reagir com o cloreto, entendeu? Então, na real, o volume para se chegar no ponto de equivalência é a soma desse resultado mais esse, né? Acho que vocês entenderam, né? Não preciso explicar de novo isso aqui, tá? Então, se não, só voltem o vídeo e prestem atenção com mais calma aí, que é isso. Acho que eu expliquei bem direitinho. Então, o segundo ponto de equivalência, na verdade, então vai ser 47,43 ml, né? Então, o primeiro é em 23,76. Para reagir com o cloreto precisa de 23,67 ml. Então, eu pego esse valor, somo com esse, né? E aí isso vai me dizer, então, qual o volume de titulante que tem que cair da bureta para se chegar no segundo ponto de equivalência. Então, até aqui está igual o cálculo, só tem um cálculo a mais, né? Mas é a mesma lógica de cálculo. E aqui vocês vão ver que também tem as mesmas lógicas de cálculo, iguais, né? Vamos lá. Na região antes do primeiro ponto de equivalência, a reação que está acontecendo é essa. Cai prata da bureta e o analito é o iodeto. Aqui nós estamos igualzinho ao exemplo anterior, né? Formando iodeto de prata. Então, no início a gente tem uma quantidade, uma fração de 100% do analito, né, antes de iniciar a titulação. Então, para mim escrever essa fração de modo que o resultado dê 1, eu vou usar os volumes do ponto de equivalência, né? Então, o volume para se chegar no primeiro ponto de equivalência era esse aqui que a gente calculou no slide anterior, ó, 23,76, né? Então, a quantidade de iodeto que eu tenho no início, né, é 23,76 de 23,76, é o todo. E aqui eu chutei que foi adicionado 10 ml de prata, tá? Então, se eu joguei 10 ml, eu estou jogando 10 ml de uma quantidade que deveria ser 23,76, beleza? Então, toda a prata que eu joguei, né, ela forma o sal e o iodeto de prata, e fica aquele tracinho que sugere pra gente que não sobrou nada de prata, né? Mas a gente sabe que existe uma miserinha de nada aqui de prata, e inclusive é em cima dessa miserinha aí que nós vamos fazer os cálculos, né? Então, para a gente descobrir o quanto a miserinha de nada de prata que ainda está ali solúvel, desse jeitinho aqui, ó, solvatada por água, a gente segue fazendo o nosso cálculo vendo a quantidade de iodeto. Então, qual vai ser a fração de iodeto que ainda resta depois de eu ter adicionado 10 ml de prata? É aquele mesmo cálculo. Pego o 23,76, né, que é o ponto de equivalência, e desconto o volume de titulante adicionado. Isso tudo dividido por 23,76, que é o volume do ponto de equivalência, e vai me dar a fração da quantidade do iodeto. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui é só a fração, não é a concentração. Então, para mim saber a verdadeira concentração, eu pego essa fração aqui e multiplico pela concentração do iodeto, que foi dado lá no enunciado, no slide anterior, lá no desenho da titulação, né? E aí depois, aqui eu sei a concentração do iodeto, só que eu tenho que lembrar que esse iodeto foi diluído. Porque se vocês lembrarem do slide anterior, aquele Erlenmeyerzinho ali, ele tinha 40 ml de volume de amostra, né? Antes de iniciar a titulação. Então eu tenho que lembrar que se eu joguei 10 ml da bureta, agora aquele Erlenmeyer está com 50 ml, não está mais com 40. Então esse iodeto acabou sofrendo uma diluição. Então a gente usa aquela equaçãozinha lá do cálculo da diluição, né? Então a gente vai fazer isso daqui, ó. O valor da fração do iodeto, que eu nem fiz a conta aqui para deixar a memória de cálculo, né? O valor da fração do iodeto vezes a concentração do iodeto, depois vezes o volume do iodeto, né, que na amostra era 40 ml, e que concentração que ele vai ficar quando o volume aumentou para 50 ml, que é os 40 que tinha mais 10 que caiu da bureta. Fazendo essa conta aqui, isso aqui está o resultado, o 0,023, né? E aí esse resultado simplesmente me dá a concentração de iodeto, né? Isso aqui é a concentração do iodeto. Então, se eu quero saber a concentração da prata, eu sei que o KPS do iodeto de prata é a concentração de prata por iodeto. Então, para mim saber a concentração da prata, eu tenho que dividir o KPS pela concentração, essa aqui que eu encontrei do iodeto. E aí eu faço esse cálculo e acho a concentração da prata. Aí depois a gente já viu que depois que a gente achou a concentração da prata, a gente tem que fazer menos log da concentração. Porque o gráfico é feito com esse valor aqui, ó, o potencial da prata,
que na real é menos log da concentração. Então eu só faço o menos log da concentração e aqui está a resposta já, 14,45. Então esse aqui é o jeito de fazer o cálculo, que está igualzinho ao exemplo anterior, igual. Então vejam que a região do primeiro cálculo está... Como é que se calcula o ponto de equivalência? Estava igual ao exemplo anterior. Na região antes do ponto de equivalência está igualzinho ao exemplo anterior, só mudou os números, tá? E agora na segunda região, que é... Opa, passei demais aqui. Na segunda região, que é o primeiro ponto de equivalência, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como aqui nesse primeiro ponto de equivalência, toda a prata já reagiu com o iodeto e formou o sal iodeto de prata, para mim saber a concentração da prata, eu vou usar a constante do KPS. O KPS nos diz a quantidade de prata solúvel vezes a quantidade de iodeto solúvel, solvatado pela água. O resto precipitou. Então, se eu sei o valor dessa constante aqui, ó, esse vezes esse, eu sei essa constante aqui, para mim saber a concentração da prata ou do iodeto, basta eu chamar um de x, e como eles são proporcionais, o outro também vai ter que ser x. Então eu vou ter aqui o valor do KPS, que é esse aqui dado, vai ficar igual a x ao quadrado, né? Então esse x ao quadrado, o quadrado passa para o lado de lá tirando raiz quadrada, então eu faço a raiz quadrada aqui e acabo encontrando o valor de x, que no caso x aqui eu chamei da concentração da prata. Ou do iodeto, mas para nós agora não interessa o iodeto, nós estamos atrás da prata, né? Então o x também é a concentração da prata. Então no momento que eu tiro a raiz quadrada aqui do KPS, eu achei a concentração de prata. Sabendo a concentração de prata, basta fazer menos log da concentração e está aqui o potencial da prata. Tá? Depois do primeiro ponto, vem o cálculo na região intermediária entre o primeiro ponto e o segundo ponto. E aqui, pessoal, só tem uma coisinha de diferente, só um detalhe, que é o seguinte, aqui eu chutei que a gente adicionou 30 ml. Lembrem que para chegar no ponto de equivalência tem que ser esse volume aqui, ó. Para se chegar no primeiro ponto de equivalência era esse volume aqui, ó, o 2376, né? Se botar no slide anterior aí vocês vão ver. Mas então o que tem que ser feito aqui, ó? Eu chutei que a gente adicionou 30 ml. Então quando a gente for fazer esse cálculo aqui que jogou prata, vocês não vão botar 30 ml aqui direto. Vocês têm que botar o 30, mas sempre descontar a quantidade que foi gasta com iodeto. Porque percebam, agora nós vamos começar a falar do cloreto. Então esses 2376 aqui foi gasto com o iodeto. Então, na real, quando eu jogo 30 ml, é só essa diferença aqui é que vai reagir com o cloreto, entenderam? É fazer 30 menos 2376. Inclusive, de novo, eu não quis fazer a conta aqui para deixar a memória de cálculo, para vocês entenderem o raciocínio dos cálculos, tá? Então, essa diferencinha aqui é o que vai formar de sal de cloreto de prata. E essa diferencinha aqui, ó, o 30 menos 23, é isso que vocês vão descontar desse número aqui, ó. Lembrando que esses valores numéricos aqui que geraram a fração total do cloreto, eles vieram lá do volume necessário de prata para neutralizar o cloreto, né? Que era 2367, lembram? Isso também está no primeiro cálculo lá, né? 2 slides antes aqui. Tá? Então tá o volume necessário para neutralizar todo o cloreto ali, certo? Então a fração do cloreto fica esse cálculozão aqui, ó. Mas não tem nada demais, né? É só o volume necessário para reagir com todo o cloreto, menos a quantidade de prata que vai reagir com ele, que vem dessa continha aqui, o que adicionou menos o que foi gasto com o iodeto, dividido pelo 2367. Então, tudo isso aqui é a fração do cloreto, aí eu pego a fração e multiplico pela concentração do cloreto, que foi dado no enunciado do exercício lá, no desenho da titulação, e aí tenho que lembrar que esse cloreto foi diluído, porque esse cloreto estava em 40 ml, lembram? E agora alguém jogou 30, então aqui nós já temos 40, 50, 70 ml ali, né? Então, faço o cálculo da diluição. Então aqui embaixo está reproduzido todo esse cálculo aqui, ó. A fração, vezes a concentração, depois vezes o volume. Eu fiz um alarmezinho aqui para mim dar uma pausa no vídeo aqui, para não ficar muito grande, tá? Então, aqui eu fiz toda a reprodução aqui do cálculo, né? E o volume que era 40 ml, e aqui ver a concentração como é que vai ficar, e aqui o volume inicial que era 40, mais os 30 ml que foi adicionado a titulante. E aqui então está a concentração do cloreto.